principalmente nos alimentos, né, que os preços internos devem subir. Então, vamos trazer aqui o nosso convidado, o Marco Antônio Rocha, que é doutor em economia, professor da Unicamp também. Professor, boa noite, obrigada por aceitar nosso convite. Bem, boa noite, Gabi, boa noite, Juliano, boa noite, Chico, e boa noite a todos e todas que estão aqui com a gente essa noite. Professor, já te pergunto, com essa nova declaração do Donald Trump, a gente tem a previsão de que o tarifaço entre em vigor oficialmente no dia 7 de agosto, né? Na semana que vem, a gente tem o governo Lula, o Itamaraty, o Ministério da Fazenda também debatendo, tentando trazer soluções também para amenizar essas perdas em setores que são importantes. E, por outro lado, o Brasil também está tentando negociar, né? Então, queria ouvir sobre esse balanço, professor. Qual a chance da gente conseguir ter tempo para encontrar um outro mercado, né? Outros países para fazer substituições, perdão. E, por outro lado, a gente conseguir ainda até o dia 7, de repente, mudar o cenário para alguns produtos que são importantes para a gente? Bem, primeiro, o caminho que o governo brasileiro tem seguido tem se mostrado mais frutífero se a gente compara, por exemplo, o acordo que foi imposto para a União Europeia. Então, eu acho que, primeiro, continuar nesse caminho é fundamental, quer dizer, negociando com o setor empresarial norte-americano, dos Estados Unidos, negociando com as associações de classes dos Estados Unidos, referente aos setores mais atingidos, e tentando sensibilizar que isso vai afetar o mercado consumidor americano e que, no curto prazo, para alguns setores, será muito difícil substituir o produto brasileiro, portanto, terão pressão inflacionária em certos produtos. Esse caminho tem se mostrado, eu acho que o mais frutífero. E aí, diante disso, e diante da lista que foi liberada pela Casa Branca, no Executive Orders, primeiro ponto que é importante é o seguinte: reduziu consideravelmente o número de setores afetados, né? Hoje a gente está falando de uma redução em torno aí de 40% do anúncio original de setores, o que ficou representa aí cerca de 60% dos setores que seriam afetados. Dentro desses setores, alguns mercados são relevantes, né? Outros mercados são menos relevantes em relação ao total da exportação brasileira, mas agora ficou uma lista relativamente pequena de setores a serem negociados com o governo norte-americano. E provavelmente, até o dia 6, a gente vai ter a inserção de novos setores, né? Já tem algumas notícias relacionadas à possível inclusão do café também nesse rol, a possível inclusão da carne bovina nesse rol e talvez do açúcar. Com isso, basicamente, todos os setores que os Estados Unidos representam, setores, um mercado relevante para a exportação brasileira, vão ter sido, de certa forma, equacionados. E aí, o que ficar de fora, né, por exemplo, frutas, que provavelmente deve ficar de fora, ou pescado, que são setores em que o mercado norte-americano é muito significativo relacionado à exportação total do setor, aí o governo pode tomar uma série de outras medidas, assim como máquinas de equipamentos, alguns setores manufatureiros. Isso o governo também já tem se movimentado nesse sentido, quer dizer, em primeiro lugar, apresentar uma espécie de pacote para mitigação dos efeitos desse tarifaço, né? Seja prolongamento de crédito, financiamento de capital de giro, né? Suspensão de certos tributos. E no lado vamos dizer assim, que preocupa mais, que são sobretudo nos setores relacionados ao agro, o que é perecível, o governo entrar com política de compra, né? Acionar a Conab, né? Acionar o PAA, quer dizer, usar essa estrutura de políticas públicas para ampliar a demanda interna, de certa forma compensando a perda do mercado norte-americano. Então, eu acho que a gente está no caminho certo e os resultados têm provado que a gente está no caminho certo, né? Muito mais do que tentar negociar, conceder ao lado norte-americano, a gente tentar justamente fazer essa política no lado de lá também. Marco, boa noite. Marco, outro querido amigo também lá da Unicamp. Marco, saiu um levantamento mostrando que há um impacto desigual no país, né? Você tem regiões que vão ser menos impactadas,
regiões que podem ser mais impactadas. Entre as regiões mais impactadas estão alguns estados do Nordeste, exatamente por conta da exportação de frutas, né, e outros bens. O governo pode encontrar nos governadores, nos governos estaduais, seja na redução do ICMS ou de outros tributos, uma parceria possível para tentar conter os impactos do tarifaço nesses setores que mais vão sentir? Com certeza. Vamos pensar o seguinte, no anúncio inicial do tarifaço, os cálculos feitos em relação ao impacto macroeconômico apontavam a possibilidade de um efeito negativo em torno de 0,3, 0,4 e pouco pontos percentuais do PIB. Só para a gente ter uma ideia comparativa, quando a gente lembra lá da greve dos caminhoneiros em 2016, o que foi projetado em relação de impacto negativo no PIB foi 1 ponto percentual. Então, a gente está falando de um efeito que já seria inicialmente menos da metade do que foi lá a greve dos caminhoneiros em 2016. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, macroeconomicamente, já não seria um efeito tão significativo sobre a economia brasileira como um todo, né? Mas afetariam regiões e municípios de forma mais significativa. Agora, com a redução, a gente tem efeitos que vão ser muito localizados, né? Isso facilita a resposta justamente interna do governo brasileiro. O problema é que, para a gente acessar, vamos dizer assim, em termos de política pública, essas regiões, esses municípios, é fundamental a gente ter cooperação dos governos locais, né, dos governos subnacionais. Então, por exemplo, estados que têm política de compra de alimento, ou políticas, por exemplo, de fornecimento de alimento para merenda escolar, etc., o governo federal podia entrar dando uma turbinada nisso, né? Quer dizer, fornecendo financiamento, fornecendo, né, capital para fazer essas compras, tudo isso em, vamos dizer, coordenação com os governos subnacionais, poderia baixar significativamente os efeitos, mesmo pontuais, criados por essa nova política comercial dos Estados Unidos. Então, é possível, plenamente possível, o governo equacionar em relação ao que tem acontecido, porque agora, vamos dizer, os efeitos estão bem concentrados regionalmente e setorialmente. Chico. Professor, só uma informação, o Ceará vai comprar, fazer compra, principalmente de pescado, castanha de caju, que for de alimentos, camarão, porque o Ceará exporta muito nessa área aí para os Estados Unidos. O Elmano de Freitas, o governador, anunciou compras para programas sociais. Vai dar uma amenizada. Mas, professor, eu queria saber mais no plano internacional. Dia 7 de agosto, a gente vai ter ali o final desse tempo, dessa temporada de tarifas. Vai saber quanto vai ser real para o Vietnã, o Brasil vai fechar ali a tabela de tarifas, o México, que ganhou mais 90 dias, também vai saber quanto vai pagar. Eu acho que, a partir disso, a minha impressão é de que o mundo passa a fazer novos negócios, não? Por exemplo, a carne do Brasil, que não tinha espaço em tal lugar, dependendo desse tabelão internacional do Trump, ela pode ser deslocada para outro campo. E que essas negociações acho que não começaram ainda, até esperando o Trump passar a régua até o 7 de agosto. O que o senhor acha dessa perspectiva? Eu vou só pedir, desculpa interromper o professor Marco Antônio. Estamos chegando. A gentileza e o desafio para o professor. Eu esqueci do tempo também. Até eu esqueci do tempo. Sucinta, porque está acabando o nosso tempo. Mas vou passar a palavra para o professor para não tomar mais tempo. Sem problema. Eu acho que a saída é um pouco por aí, né? Quer dizer, a gente falou de uma das formas de enfrentar isso, que é justamente fornecer, vamos dizer, liquidez de créditos para o setor de atingidos, do outro lado, fazer políticas de compra para reduzir o impacto da demanda, da perda do mercado norte-americano, da perda do mercado dos Estados Unidos. E eu acho que o terceiro ponto é esse, quer dizer, é reativar a diplomacia comercial brasileira, procurar os fóruns parciais, procurar o que restou do multilateralismo, né, e trazer esses países que foram afetados de volta para a mesa e procurar uma coordenação internacional dentro dos fóruns possíveis para dar uma certa resposta a isso. O problema é que a diplomacia norte-americana, a diplomacia dos Estados Unidos, nesse momento, tem se movido no sentido de ameaçar qualquer tipo de construção e de fortalecimento dos fóruns
internacionais. E eu acho que é aí que está o X da questão, porque provavelmente esse cenário vai caminhar para uma escalada. Por quê? Porque os países afetados procurarão cooperação e coordenação internacional, porque a política é assim. Né? A gente não fica no vácuo, os países vão procurar esses fóruns e vão procurar fortalecer a diplomacia comercial dentro desses fóruns. E provavelmente o governo Trump vai reagir a isso. Então, é um pouco esse dilema que está colocado. Né? Quer dizer, a gente tem que procurar reativar a diplomacia comercial, usar esses fóruns como os BRICS e o que restou do multilateralismo para isso, já sabendo que a diplomacia comercial vai se mover no sentido contrário, vai se mover no sentido justamente de desarrumar, de desorganizar e de onerar os países participantes desse fórum. Então é esse um pouco o cenário internacional que a gente tem e que o Brasil, de certa forma, vai ter que se posicionar e pensar como lidar com isso. Professor, quero muito agradecer a sua presença e fica um convite para você voltar numa próxima também, a gente continuar aprofundando. Muito obrigada, bom final de semana. É sempre um prazer estar aqui, convite, e agradeço o espaço, importante esse debate. Prazer. Bom final de semana aí a todos e a todas que estão com a gente. Obrigada. Obrigado. Professor Marco Antônio, prazer Então é todo fera nosso. demais. Fera e com certeza a importância da gente agir em blocos, né? O Brasil agir em blocos. Quero dar uma dica aqui para o final de semana. Amanhã, 9 horas da manhã, o Frei Beto vai ter um encontro aberto na Igreja Nossa Senhora da Paz. Fica em Itaquera, para quem está em São Paulo, Zona Leste de São Paulo. O encontro vai debater as mudanças climáticas. Olha só, a gente falava sobre COP30 com a Cristina Serra. Vai debater as mudanças climáticas e a atuação da Igreja na luta pelas populações mais vulneráveis. Vamos, Importantíssimo. depois de falar sobre o evento do Frei Beto, vamos liberar a Jurubeba? A jurubeba que tem muito a ver também com natureza, sustentabilidade, é uma planta nativa do sertão brasileiro. maravilha. Não foi taxado, é intaxável. Não foi taxada a jurubeba? Não, Ah, é intaxável, a jurubeba é intaxável. Pode ser bebida em chá. Quando eu falo aqui, como é sexta-feira, as pessoas acham que já é a jurubeba. Cachaça. Jurubeba cachaça, jurubeba vinho. Pode ser um chá de jurubeba, uma infusão, que é muito bom para o fígado. Fresco de jurubeba. Então, seja como for, beba jurubeba. Beba Jurubeba. Eu quero mandar isso que fica. 2 abraços. Semana passada eu mandei abraço para o Rio Grande do Sul. Eu vou mandar abraço para o Amapá. Está nos assistindo o Michael Magalhães, um grande amigo. E o Paulo Lemos, que assumiu hoje como deputado federal. Teve um recálculo no TRE. Sim. Saiu a Silva Wayampi, que é uma bolsonarista, entrou Paulo Lemos, deputado federal. Abração, Paulo. Que boa notícia. Parabéns. Viva Macapá. E com essa nós vamos embora.